Salmo de número 126. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, eis aqui a tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa para tratar conosco. Abrimos o nosso coração, te pedimos que assim o Senhor fale conosco por intermédio do teu Espírito Santo. Cremos que de modo algum sairemos daqui ilesos ou iguais à maneira que entramos, pois o Espírito que reina nesse lugar nos dirija, nos exorte, nos oriente e encha o nosso coração da esperança de Cristo Jesus. Amém. Quem nunca sonhou com uma viagem? Quem não tem uma viagem dos sonhos? Aquela viagem que a gente junta o dinheiro, que a gente planeja, que gera ansiedade no nosso coração. Eu e minha família ainda temos muitas viagens no planejamento familiar. E além de nós, Israel também tinha uma viagem dos sonhos. Uma viagem que eles, por um tempo, sonharam em fazer. Para ser mais exato, por 70 anos, Israel esperou uma viagem. Era a viagem que iria levá-los do cativeiro babilônico de volta para Jerusalém, de volta para Israel. Nós que conhecemos a história, sabemos que o povo de Israel fora cativo durante 70 anos, por intermédio do rei Nabucodonosor, e lá o cenário era de tristeza, pois eles estavam longe da sua terra, do centro da adoração judaica, e todos os dias o povo de Israel, por assim dizer, sonhava em retornar ao seu terreno, à sua terra, ao lugar genuíno, ao lugar principal da sua adoração. O Salmo 126, ele está no meio de um compêndio bíblico, de uma coletânea de salmos, que nós chamamos de salmos de romagem. Também são conhecidos como salmos de degrau, ou cânticos de degrau. Esses salmos estão ajuntados nessa porção bíblica, porque são salmos que o povo de Israel cantava, que o povo de Israel entoava, enquanto eles faziam uma romagem, uma romaria, uma travessia, uma verdadeira viagem. E o Salmo 126 está no meio desses salmos. Era um cântico de viagem, era um cântico que os israelitas entoavam para atravessar uma romagem. Mas que viagem era essa? Que romagem era essa? O povo de Israel, independente de onde eles estivessem, eles voltavam, eles tinham esse costume de voltar a Israel no tempo, principalmente da celebração de algumas festas, a saber, a Páscoa, que era a principal festa judaica. Aonde um israelita estivesse, no tempo da Páscoa, eles voltavam e rumavam para Israel, para prestar adoração, louvor, e para também prestar a sua participação nessa festa que acontecia. Tinha-se então várias festas celebradas naquele tempo, mas essa trajetória e essa viagem
que esse povo fazia até Jerusalém não era uma viagem fácil, não era uma viagem sem desafios, mas quando nós estudamos a história e a cultura dos israelitas, nós vemos que existiam vários desafios na viagem. Por exemplo, a região de Israel era uma região muito montanhosa, cheia de lugares íngremes e de montanhas. Então, quando o povo andava, quando o povo rumava para Israel, que ficava numa região mais alta ainda, nas proximidades do Monte Sião, o povo tinha que fazer uma verdadeira escalada em alguns lugares. E era por isso que talvez esse salmo seja conhecido como Cânticos de Degraus, porque em alguns lugares eles tinham que efetivamente subir, escalar. Existiam outros perigos na viagem, por exemplo, salteadores que sabiam que o povo ia passar por aquele lugar para ir a Israel, se preparavam para roubar e saquear o povo israelita. Existiam também a presença de animais ferozes, de besta-feras, que podiam, e animais peçonhentos, que podiam, ao longo da viagem, ameaçar a viagem daquele povo. Mas em todas as dificuldades, quando o povo ia a Israel, o povo louvava, o povo cantava, o povo entoava cânticos, sabendo que Deus era o Deus que os faria atravessar essa viagem em segurança e em proteção. Mas esta viagem, a viagem do cativeiro babilônico para Jerusalém, era a viagem mais sonhada dos judeus. Estudando um pouco a história dos israelitas, alguns judeus chegam a dizer que o tempo do cativeiro babilônico foi um tempo mais duro, foi um tempo mais perverso do que o tempo que os judeus enfrentaram no Holocausto. Então calcule o tamanho da dor de um povo que sai da sua terra, que tem a sua terra destruída, que passam por quatro levadas de povos de Jerusalém para a Babilônia, que vê a cidade de Israel, a sua cidade totalmente destruída, arrasada, e que também vê o templo parcialmente destruído. O povo estava triste, sem esperança. O Salmo 137 diz que às margens da Babilônia, o povo de Sião chorava e se lembrava de Sião. Imagine a dor de um povo que vê a sua terra destruída e assolada e sonha com um dia que voltaria. E sonha como eu e você sonhamos na nossa viagem para um lugar bonito do nosso país, para um lugar até fora do nosso país. Era assim que o povo sonhava. E é assim que o Salmo declara: nós ficamos como quem sonha. A Nova Versão Internacional, ela traduz como foi como um sonho. Mas a maior marca desse sonho que ia ser vivido, e dessa viagem dos sonhos que aquele povo ia atravessar, era a marca do júbilo e da alegria. Não é à toa que neste salmo que lemos, as palavras júbilo e alegria se repetem por 5 vezes. Por quê? Porque Deus havia restaurado a sorte daquele povo. Porque eles estavam voltando, eles agora iam fazer a viagem dos sonhos, a volta definitiva depois de 70 anos para a sua cidade. Eu quero falar com os irmãos nesta noite em cima da seguinte temática: a viagem dos sonhos. Nós sabemos que o povo de Israel sonhava com uma viagem que era chegar até a Jerusalém. Mas qual é a viagem dos nossos sonhos? Acima de você sonhar de ir para o litoral norte, acima de você sonhar de ir para Fernando de Noronha, para Gramado, para outro país, o cristão genuíno e verdadeiro sonha com a viagem a Jerusalém celestial. O cristão genuíno tem o desejo e ele sonha diariamente, genuinamente e verdadeiramente, não com uma viagem terrena
que tem fim e acaba, mas com a viagem que nos levará a uma condição eterna, a um lugar maravilhoso que Deus tem preparado para a sua igreja. Essa é a viagem dos sonhos do povo de Deus. É o sonho de chegar a Jerusalém celestial e lá estar para toda a eternidade. Mas o que nos levará a essa viagem dos sonhos? A primeira lição que nós precisamos tirar desse texto, desse cântico e salmo que lemos, é que Deus é o agenciador da viagem. Sabe quando você sonha com a viagem, você procura uma agência, você procura uma transportadora, um meio, uma forma, uma empresa ou alguém que agencie para você a viagem. É alguém que tem experiência, alguém que conhece o roteiro, alguém que vai facilitar as coisas para você. No caso da nossa viagem dos sonhos, a viagem do cristão a Jerusalém celestial, o agenciador dessa viagem é ninguém senão Deus. O verso 1, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quem agenciou a viagem de Israel foi Deus. Quem preparou a viagem de Israel de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém foi o Senhor. Foi o Senhor quem levou o povo de volta. Foi o Senhor que garantiu segurança. Foi o Senhor quem guardou dos perigos que eu falei aqui agora há pouco. Foi o Senhor que estabeleceu as promessas. E eu creio confiadamente que é este mesmo Deus que vai nos garantir segurança, proteção nessa nossa viagem, nessa nossa trajetória à cidade celestial. Essa viagem, entre muitas coisas que ela proporciona, ela impacta a nós, mas não somente a nós, mas também a todos que estão à nossa volta. Deus te fez sonhar com essa viagem um dia, a viagem dos sonhos a Jerusalém celestial. Mas o impacto dessa viagem não se restringe somente a mim e a você. O impacto desta viagem, que nós estamos na trajetória dela, impacta a todos que estão em nossa volta. Acompanhe comigo o verso 3. A palavra que lemos diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E no 2 antes diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas quem dizia isso? Dizia as nações. As nações que estavam em volta, vendo o povo de Israel, dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Imagine, essas nações vizinhas, essas nações próximas, elas conheciam o cativeiro que o povo estava submetido. Elas sabiam que um dia Israel havia sido tirada de Jerusalém e tinha sido levada à Babilônia para ficar lá cativa por 70 anos. Esse povo viu Israel ser arrasado. As nações vizinhas até ajudaram a sitiar Israel, a derrubar os muros, a destruir os sonhos, a atear fogo no templo e destruir parcialmente o templo. Esse mesmo povo que viu o quase fim de Israel, podemos dizer assim, agora está vendo o retorno deste povo. O povo que achou que aquela viagem poderia ser a viagem que daria cabo àquela nação, agora enxerga este mesmo povo sendo trazido de volta à sua terra, cheios de júbilo e cheios de alegria. E este mesmo povo olha para o povo de Israel, outrora vencido e derrubado, e diz: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Isso não pode servir de uma mensagem vingativa para nós, do tipo: aqueles que riram vão ter que... Não. Mas isso deve se tornar
para nós uma mensagem de que o nosso Deus, enxergando o nosso quase fim, estabelece recomeços, gera esperança e transforma o cativeiro em libertação. Isso deve servir de encorajamento para nós, de que todas as nações verão o cumprimento da promessa de igrejas, a igreja do Senhor sendo assunta aos céus, arrebatada com Ele, triunfante, gloriosa, vivendo a viagem dos sonhos prometida em Cristo Jesus. Isso também nos leva a um outro entendimento momentâneo. Qual tem sido as batalhas que você tem enfrentado nessa viagem ao Jerusalém Celestial? Quais as adversidades que você enfrenta para conseguir chegar até a Jerusalém Celestial? As nações verão que Deus é contigo. As nações declararão: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém? Existe uma coisa muito tremenda que acontece aqui neste salmo. O salmista faz uma comparação, uma metáfora de como ele qualifica, como ele caracteriza a restauração que Israel passou. E ele diz no verso 4: restaura nossa sorte como as torrentes no Negueb. O salmista compara que a restauração que eles precisavam seria como as torrentes no Negueb. Então nós precisamos contextualizar e entender que torrentes são essas que aconteciam no Negueb. O Negueb ficava localizado no extremo sul da Palestina. Era uma região muito seca, era uma região muito árida, era considerado uma região bastante improdutiva, até por ser seca e por ser árida. No entanto, nessa mesma região seca e árida, existia um fenômeno que acontecia periodicamente, que era chamado de uma chuva seródia. A chuva seródia é uma chuva fina, é uma chuva de pouca densidade, que recai, e ela recai de uma maneira tão, assim, pequena, tão pouco densa, que em regiões montanhosas, pode até chover nos altos, mas não chove nos lugares mais baixos. Só chove no alto do monte, mas não chove nas depressões. Então imagine que naquela região ia caindo uma chuva, a chuva seródia, e essa chuva ela ia se acumulando no alto dos montes. Ela caía e se acumulava, ela caía e se acumulava. E com o passar do tempo, com o acúmulo excessivo dessa chuva na região de cima dos montes, a chuva começava a descer monte abaixo. Depois, se você tiver curiosidade, dá um Google lá, um YouTube, e procure assim, torrentes do Negueb. É uma cena linda de se ver. Imagine um lugar seco, desértico, improdutivo e árido, uma coluna de água, de uma densidade gigante, começa a descer os montes e invadir. O volume da água é tão forte que é capaz de arrastar um carro, arrastar pessoas. Mas observe comigo, é uma chuva que não se vê quando se está debaixo do monte, mas que quando ela vem de uma maneira repentina e forte e pesada. O salmista está pedindo: restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que ele quer dizer então para nós? Ele está pedindo para que o agir de Deus na restauração deles fosse igual àquelas torrentes. E as torrentes, elas são assim às vezes na nossa vida. Nós estamos experimentando os dias difíceis do cativeiro babilônico muitas vezes.
Muitas vezes nós estamos experimentando as adversidades de Babilônia e nós aparentemente não estamos vendo Deus agir em nós. E nós estamos clamando e orando, dizendo: Deus, eu não sinto a tua presença, eu não vejo o Senhor fazendo, eu não noto que o Senhor está cooperando ao meu favor. Mas o que Deus quer nos ensinar é que Ele está sim trabalhando, é que Ele está sim cooperando para essa nossa grande viagem, é que Ele está sim abençoando a viagem dos nossos sonhos a Jerusalém Celestial, e Ele está fazendo isso de uma maneira gradativa, que muitas vezes eu e você não vemos, não notamos, mas quando Deus resolve apertar o botão da restauração, as torrentes de água, elas começam a descer, invadir a nossa vida, nos encher de esperança, porque esse é o sinal da água em lugares escassos. O cheiro da água, imagine quando chove, começa a chover longe, a gente vai sentindo, né? Aquele cheirinho gostoso de chuva. Agora imagine o que é sentir o cheiro de uma torrente vindo em sua direção. Talvez, irmão, a tua trajetória esteja árida e seca, esteja sombria e adversa nos últimos dias, mas Deus está trabalhando sem que você veja, para que em um dado momento, no momento em que Ele derramar a sua vontade, o seu querer e o seu efetuar sobre a sua vida, as torrentes de água virão, elas irão te alcançar, elas irão encher os teus canais de esperança, elas irão encher a tua vida de graça abundante, de esperança. Tem cheiro de torrente de água vindo em tua direção. Acredite, confie e creia que você chegará até o destino final, a Jerusalém Celestial. Deus te fará alcançar essa viagem dos sonhos. Amém. Eu queria concluir levando os irmãos aos últimos versos 5 e 6. Vamos ler todos juntos? Não sei se vai ser tão possível assim, né? Às vezes muitas versões. Estou lendo aqui na atualizada, que eu creio que a maior parte dos irmãos tem. Verso 5. 1, 2, 3. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos ou os seus feixes. Amém? Queridos, nem todas as viagens da nossa vida são boas. Às vezes a gente planeja uma coisa e a viagem dá outra. Eu me lembro que quando eu e minha esposa nos casamos, uma tia minha foi um anjo de Deus, assim, que nos deu um presente que a gente nunca imaginava, que era ir para Gramado. Eu queria só ir ali em Salvador, irmão. Ela pagou tudo para a gente ir para Gramado. E nós fomos na alegria, na expectativa. E era o mês de maio, e lá fazia muito frio, né? Lá faz muito frio, melhor dizendo. E nós chegamos com aquele casaquinho relento, né? Daqui de Feira de Santana. E eu nunca tinha calculado que era frio do sul. E quando eu saí do aeroporto, eu tive a nítida impressão de ter entrado numa câmara fria. Eu nunca tinha visto um frio daquele, eu não sabia que podia existir um frio daquele. E ali a gente já começou a ficar aterrorizado, mas o percurso foi de uns 200 metros até a gente entrar na van que estava aquecida. Quando nós entramos no hotel, o crente sofre, né, irmão? E aí tinha um problema na calefação, no sistema de aquecimento do nosso quarto. E a gente pensou, poxa, mas o quarto devia estar mais quentinho, né? E aí, minha esposa é muito friorenta, muito. Lá em casa é uma briga para saber que temperatura o ar-condicionado fica. E ela começou a sentir muito frio, mas muito frio mesmo. Ela batia a queixa, ela tremia, ela se colocava dentro do lençol e não conseguia. E ela começou a chorar. Ela se desesperou tanto que ela começou a chorar e dizer: eu não vou aguentar, essa viagem vai ser um terror.
E eu comecei a ver a minha lua de mel ruir. Meu Deus, a viagem do sonho vai se tornar uma viagem de pavor. Eu liguei para a recepção, eles foram lá, deram um jeito, o quarto começou a esquentar. Eu falei, glória a Deus, vai ter lua de mel. Mas nem todas as viagens da vida são boas, irmãos. Deus não nos garante viagens tranquilas, mas Ele nos garante a presença dEle em qualquer uma das viagens. E às vezes, algumas viagens da nossa vida, elas podem nos dar acesso a outras. E eu acho que nós temos muita dificuldade em enfrentar processos ruins. E a palavra de Deus nos habilita muito a viver adversidades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. É necessário que eu e você saibamos passar pelas viagens ruins, para que nós possamos usufruir do melhor dos destinos, que é a Jerusalém Celestial. Sabe, aqui nesta terra, nas situações que nós vivemos, nas vivências de vida, nós vamos passando por viagens que nos experimentam, que nos provam para a maior das viagens, para a viagem dos sonhos. E nós vamos passando por algumas viagens doloridas, porque a viagem da vida às vezes dói, às vezes incomoda, gera choro, angústia, desesperança, medo, dúvida. Mas essa dor que machuca, que carcome, que tenta nos paralisar, não pode gerar a paralisação em nós. Nós podemos até sofrer com as viagens duras da vida, mas essas viagens duras não podem nos paralisar. E é exatamente isso que eu vejo que a nação de Israel está fazendo. A nação de Israel está chorando, mas ela está andando. É isso que o verso 5 e 6 dizem. Aquele que semeia andando e chorando. Deus, nas viagens difíceis, até nos permite chorar. Nas viagens duras da vida, é possível, é preciso e às vezes até necessário que eu e você chore. Nós só não podemos parar. E foi isso que a nação de Israel fez. Eles andavam e choravam. E a Bíblia diz que enquanto eles semeavam, voltavam trazendo os seus feixes. Agora imagine comigo o tamanho da dor de semear em Babilônia, de semear em terra alheia, em semear em uma terra que o Salmo 137 diz que à margem das Babilônias o povo chorava se lembrando de Sião. Semear na Babilônia não é fácil, mas Deus me chamou e te chamou também para semearmos na Babilônia, para semearmos em terras difíceis, em tempos áridos, em lugares que falta prosperidade, em lugares que a nossa fé está pequena, em lugares que os nossos sonhos são afetados, em lugares que a nossa dor nos leva ao choro. Deus está nos convidando a semear na Babilônia. Porque quando nós semeamos na Babilônia, nós certamente iremos usufruir da colheita em Jerusalém. Deus nos fará voltar com júbilo, com alegria a Sião, celebrando alegremente. A viagem da vida é pesada, é danosa, é dura, é perigosa. Mas Deus está nos habilitando a, no meio das viagens difíceis que nós travamos aqui, rumarmos e continuarmos firmes na direção da Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial é o meu alvo, é o seu alvo, é para lá que nós estamos indo. Esta é a viagem de sonho de todo cristão. E esse é o melhor dos sonhos, porque esse sonho ninguém pode roubar de mim, de você. Ninguém pode frustrar de mim, de você. Quem vive o sonho de chegar na Jerusalém Celestial, também vive a realidade de que lá estará. Que Deus nos ajude, nos molde e nos capacite, para que um dia, eu e você,
possamos estar juntos, louvando, adorando eternamente ao Senhor, na Jerusalém Celestial. Que a viagem dos sonhos se conclua na nossa vida, pelo poder e na fé de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus abençoe a igreja com essa palavra, assim como me abençoou.